Tá, boa noite, meu nome é Walter. Eu tenho uma questão aqui que eu acho que de certa forma foi tocada, mas eu gostaria de ser que ela fosse um pouco mais tocada. Eu vou ler para não me perder, porque eu já me perdi por natureza. É o seguinte, esta Bienal, né, a 12ª, será a primeira no novo contexto político nacional, né? Ela vem diante deste fato, de que maneira o Comitê Curatorial está evitando confrontos, né, com uma sociedade que tem se revelado altamente preconceituosa. Então, de que maneira essa sociedade que se revelou nos últimos tempos, né, pode ser perigoso para o trabalho da Bienal, né? De que maneira esse confronto vocês pensam em evitá-lo? Ou também se não estão preocupados com eles? Bem, eu penso muito sobre a problemática do contexto, mas eu disse de alguma maneira, não? Você não pode controlar a arte. A arte tem um poder que você não sabe o que acontece, mas ao mesmo tempo a arte tem a capacidade de colocar uma problemática para você pensar. Então, a arte tem um poder transformativo, coloca uma problemática que impacta nos teus afetos, não? Você fica emocionado, você fica preocupado, não? Você quer fazer mais pesquisa. Então, o poder transformativo da arte não passa necessariamente ou solamente por ter um texto político, onde diz, eu estou em contra disto, do outro. É um poder mais poético, mais transformativo e poderoso. Então, eu gosto muito de trabalhar com uma arte que tem uma possibilidade de transformar as pessoas através de certos instrumentos da pedagogia das emoções e do conhecimento. E ter um projeto educativo, que quer dizer que a Bienal de Porto Alegre tem uma forte identificação pelo interesse na educação. Então, eu acho que nós, bem, como a Fabiana, eu também conheci o trabalho, eu gosto muito de fazer pesquisa em Google, então eu conheci algumas coisas, algumas pessoas falaram de Fabiana, não de Igor, mas de Fabiana, então eu pesquiso, então eu acho que nós compartilhamos uma perspectiva também tem relação com o poderoso poder da arte de transformar através do conhecimento e não necessariamente através da confrontação. Porque quando você confronta diretamente, você sabe o que o outro vai dizer. E a aposta da Bienal tem mais que ver com um conceito que para mim, muito importante, e que é o que significa o diálogo na democracia. Deixa eu chegar o microfone que está gravando. No mesmo segmento da pergunta do Walter, tá? Essa questão que ele colocou, norteou ou vai nortear, influenciou ou vai influenciar a seleção das obras para a exposição na Bienal? De uma certa maneira, né, André? Acho que de uma certa maneira é um pouco do que André comentou. Não, ninguém condiciona, ninguém nós. Nós fazemos as seleções com completa liberdade. Seguindo as coisas que nos interessam esteticamente, os artistas, as obras, é uma completa autenticidade. Não estamos predeterminados pelo contexto, não vamos actuar contra o contexto e não vamos actuar a favor do contexto. Nós vamos a colocar o poder da arte de provocar conhecimento, ampliar o conceito de humanidade, de interação, da democracia, do intercâmbio, tudo isso eu acredito profundamente nesses conceitos. Eu queria aproveitar para complementar com uma questão que é bem específica do educativo e que tem sido muito marcada nesses contextos que estão sendo elencados aqui, que é a formação dos mediadores, né?
O que isso é um tema muito central para a formação de mediadores, porque são esses mediadores que estarão lá no espaço expositivo, são esses mediadores que vão receber os mais diferentes públicos, com as mais diferentes opiniões. O que eu posso dizer é que esse passa a ser um tema da formação desses mediadores, muito mais para compreender que nós vamos estar diante de uma diversa orquestração de opiniões, né, de uma orquestração gigantesca de opiniões, e que esse mediador vai ter de tomar para si a possibilidade de escuta, de diálogo e de proteção a si, dos seus colegas e dos seus pares. Mas acho que é nesse sentido apenas por saber que essas questões estão muito presentes no espaço expositivo, que é preciso que isso seja sim um ponto, principalmente na formação daqueles que estarão lá dentro desse espaço expositivo, né, no dia a dia. Boa noite, meu nome é Graça Craide, eu sou artista plástica e dedico boa parte da minha obra para a denúncia de violência contra a mulher. E a senhora falou em contexto, não contexto, e eu me dou conta que o Rio Grande do Sul, acaba de sair uma estatística, nós matamos 10 vezes mais mulheres do que no resto do Brasil. Eu sou movida pela minha indignação com todas essas questões que acabam resultando em coisas drásticas, como a morte das mulheres, espancamento, violência de toda sorte. Eu não consigo ficar imune ao contexto, né? O Rio Grande do Sul está dentro dessa Bienal do Mercosul e nós precisamos falar com as nossas mulheres e precisamos falar com os nossos homens e precisamos falar com as nossas famílias, porque isso aí que vocês falam do educativo passa diretamente por uma reflexão que tem que fazer uma releitura do que seja o machismo, essa construção cultural milenar que transforma homens em donos, né? Então, a minha pergunta é essa: até que ponto a gente vai poder se conter e não falar sobre o que está acontecendo hoje, né? Não é a intenção da Bienal que não... O contrário, é provocar a fala. O contrário, a leitura pode ser muito política e pode ser uma reação pessoal sobre o conteúdo que vai estar presente na Bienal. Tem muitas artistas, homens, mulheres, que trabalham sobre a violência e problematizam a violência e traem o tema da violência, mas através do poder múltiplo que tem uma obra de arte, não? É isso que eu quero dizer, mas não é uma vontade de ficar fora do contexto. Tudo tem que ter relação com o contexto, mas é diferente quando você está procurando fazer uma exibição que contesta diretamente, de uma só maneira, o contexto. Acho que a palavra também é confronto, né? Porque às vezes a gente confunde ou iguala posição política com um confronto direto. Você pode ter uma posição política e ela ser a mais poética do mundo. Você não confrontar, que é uma forma de resistência inteligente também, você não confrontar diretamente, porque você nem permite a volta, e aí você tem mais liberdade de interferências, porque não tem diretamente nada está acontecendo. Então, talvez o pensamento é a distinção entre uma posição crítica, uma posição política, não necessariamente que seja diretamente confrontação. Não, mas qual é a palavra? Confrontação, confrontativa, de confronto. Eu acho que tem eu vou usar uma frase aqui da minha colega e amiga Carmen Capra, ela tem uma frase ótima, que é, o impasse não produz nada, né? O impasse não é um lugar de produção. O impasse é só um impasse, né? Então, acho que pensar a dimensão poética dessa produção, feita por tantos artistas de tantas procedências diferentes, ela nos tira do impasse e nos leva para um outro lugar, e inclusive penso que para uma outra noção de política, né? Acho que a gente passa a entender política como uma alteração mesmo do tecido do sensível. E nesse sentido, talvez seja isso que uma mostra faz, né? Levar essa noção de política para outros lugares, para outros lugares de debate mesmo. Talvez seja um pouco isso, né?
Sim, mas eu tenho que dizer que temos muitas artistas que estão fazendo uma reflexão sobre os femicídios, que estão fazendo uma reflexão sobre a violência contra o corpo das mulheres, que estão fazendo uma reflexão sobre a restrição da educação em determinadas sociedades, sobre a marginação, sobre a exclusão não somente das mulheres, mas também dos corpos feminizados, das decisões trans. E então a sexualidade fluida traz tudo isso, mas não é o mesmo que dizer eu tenho direito, eu sou trans. Você compreende? Não é isso que diz. Não é a mesma coisa colocar uma frase que diz a obra é a frase, que é uma obra que está colocando o problema com muito poder e que pode ser atrapada, mas de diferentes perspectivas. Mas todas essas questões que têm que ver também com o direito da mulher de decidir sobre o seu próprio corpo, toda uma legislação que nós temos na América Latina, que é parte da luta das mulheres da segunda ola do feminismo, incumprida todavia, vai ter presença, mas vai ter presença poética e artística. Questões? Então, questões aqui venham daí, do grupo, lá atrás. Lucas. Oi, tudo bem? Meu nome é Clarice, eu sou aluna do bacharelado em História da Arte. Historicamente, a Bienal do Mercosul tem essa marca de se espalhar pela cidade através das instituições. Eu queria perguntar para vocês como vocês estão pensando em incluir as pessoas da cidade, em como trabalhar essa questão para além de onde estão as instituições. E quando eu pergunto isso para vocês, eu penso numa questão do educativo que trabalha junto com as escolas, em que as escolas vão visitar a Bienal e assim acontece esse tipo de relação, mas pensando para além disso, sabe? Como integrar as pessoas da cidade com a Bienal? Olha, eu vou começar respondendo essa pergunta. Isso que nós estamos fazendo aqui é um primeiro movimento nesse sentido. A ideia é que esse programa, o Território Kendê, ele é o programa, eu gosto de chamar que ele é o programa de encontro mesmo, é de estabelecer esse território sobre a Bienal 12. Então, a partir do educativo, o que eu posso te responder agora é que a ideia é que o debate seja o mais vertical possível. Desculpem. Opa! O mais horizontal possível, juro. A ideia é essa, que a gente possa se encontrar, que a gente possa trocar sobre a Bienal. Quanto à questão das diferentes regiões da cidade, é sim uma preocupação. As geografias que chegam na Bienal, que chegam no espaço expositivo, são as mais diversas e elas nem... tão pouco elas estão circunscritas a Porto Alegre, né? Então, assim, é uma preocupação nossa, tá? Nos nossos projetos, por exemplo, pensar diferentes formas de acessibilidade à Bienal, algumas delas não necessariamente relacionadas com um caráter presencial, mas poder usar também, lançar mão de instrumentos tecnológicos que permitam amplificar as possibilidades de existência da Bienal. Para além disso, já nesse primeiro ano, agora, já nessas primeiras edições do Território Kendê, nós temos ações que vão acontecer em Caxias do Sul e em Pelotas. E a nossa ideia também é que em 2020 a gente possa ainda ampliar o número de cidades em que esses encontros do Território Kendê vão acontecer. E, acima de tudo, o tom do espaço expositivo, ele não deve ser, penso eu, principalmente quando a gente olha para a visitação das escolas, ele não é um tom apenas do centro da cidade. O tom da Bienal sempre é feito, a partir da perspectiva do público, é sempre feita a partir das mais diferentes geografias. Então, eu não posso ficar adiantando um monte de coisa, mas posso dizer um programa que acompanha a Bienal 12 pelo educativo, que é um projeto chamado Mediação com Vida. A ideia é que a gente tenha os mais diferentes agentes das mais diferentes áreas sendo mediadores em visitas previamente agendadas. Então eu tenho o líder comunitário que, ao invés de vir ouvir uma visita, né, ouvir alguém lhe apresentando a Bienal, a gente vai ter alguns momentos desse pensamento de mediação em que a gente vai poder ouvir como aquele senhor ou aquela senhora, como
esse outro público também vê a Bienal. Muito mais do que numa perspectiva colonizadora, do tipo, isto é a arte contemporânea, isto é a produção artística, veja o que a produção pode fazer por você, é entender o que vem de lá, quais são as demandas, no que essa arte contemporânea serve, no que ela não serve, no que ela faz sentido, criando espaços em que essas diferentes vozes, quando eu digo diferentes, eu quero dizer diferentes das vozes mais recorrentes, quando a gente toma o espaço da galeria, o espaço da exposição, o espaço das artes visuais. Então, é um pouco nesse sentido, assim. E eu digo por nós que faço parte do grupo dos integrantes da Câmara dos Professores, a reunião que nós temos onde nós fomos, no caso, né, eleitos, digamos, né? O pessoal fervilhou de ideias e nós formamos vários grupos, e esses grupos enchemos a cabeça do Igor e do Lucas, porque assim, estamos fervendo, mas fervendo de ideias que a gente colocou no papel, passamos para eles com relação a isso, né? E estamos aqui para incomodar um pouquinho os dois, para que essas ideias com relação ao todo, no caso, sejam colocadas em prática no educativo. Isso é importante. Citar, isso é uma das coisas que mais tem nos deixado felizes nesse projeto educativo da Bienal 12, termos conseguido num primeiro momento, há muito trabalho ainda para ser feito em relação a isso, mas termos conseguido constituir uma Câmara de Professores, um espaço formado pelas vozes de professores, com atuações das mais diferentes modalidades de ensino e que passam a ser uma voz do educativo, né? Então, vou citar o exemplo que estava conversando hoje à tarde com a Fabiana, né? Como é que funciona essa Câmara de Professores? A gente começa a desenhar o curso de formação, né? Que vai ter um formato um pouco diferente das últimas edições e etc. Assim que a gente tem esse primeiro desenho, nós marcamos uma reunião com a Câmara de Professores e vamos ouvir desse grupo se essas demandas fazem sentido nos seus diferentes contextos. É claro, eu gosto de chamar a atenção para isso, a Câmara de Professores, ela não vai ser um lugar apenas de consenso. Ela vai ser um lugar também de dissensos. O dissenso, as diferentes perspectivas, elas também são produtivas, né? Então, nesse sentido, é a possibilidade, dentro dos limites do que é uma amostra, do tamanho da Bienal, de poder ter outras vozes para além daquelas que estão aqui sentadas, ocupando um ou outro lugar. Garantir uma cadeira, um lugar de assento, de voz para esses professores também. Então, essa é mais uma ação no sentido de tentar romper, mesmo que a gente saiba que essa lógica colonialista não se rompe completamente, ela está sempre aí, mas a ideia é, no mínimo, tensionar isso a partir dessas noções do educativo. Eu só queria reforçar isso e essa horizontalidade bem clara que o Igor já propôs nessa Câmara e nessa constituição desses grupos que estão pensando e refletindo um pouquinho nessa fala das duas curadoras, onde realmente, quando se começa da obra, ou se parte da obra, se parte dessa ideia mesmo, disso que se espalha sem um controle do discurso. E isso já está acontecendo nessa instância do educativo também. Walter, para responder a isso que é o contexto, a essa coisa, isso já está acontecendo nessa liberdade que se dá a constituir as coisas dessa maneira. Eu levei isso para a Viamão, que é minha área de atuação, e eu já tenho adolescentes negras do colégio, que o nome é esse, Isabel da Espanha, digamos, reforça essas histórias, né? Mas esse lugar é um lugar de formação de magistério. E essas adolescentes já estão se propondo a participar. É dizer, além das suas professoras. Claro, algumas já contaminadas também. Então, essa contaminação, que me parece que não é discursiva e sim da ação, já está acontecendo. Posso dizer que me sinto extremamente positiva quanto a isso. E aí não há contexto que valha, é ali que a gente fura o contexto. Né? Nesse sentido, eu acho que estamos já caminhando. Obrigado. Temos tempo para mais uma ou duas perguntas. Temos mais um tempinho. Olá, boa noite. Eu me chamo Bruna. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Andréia e para a Fabiana. Vocês já deram algumas, enfim, indicações de que
está muito cedo para falar especificamente de escolhas curatoriais no sentido de artistas e obras. Ok. Mas a gente acompanhou aqui Mulheres Radicais e viu que ela foi dividida em 7 ou 8 núcleos, que falaste em núcleos de sentido, mas que todos eles emanavam dessa ideia do corpo e deste corpo como um corpo terminantemente político. Eu gostaria de saber se tu poderia nos antecipar alguma coisa em relação a como essa ideia de feminismos na Bienal do Mercosul vai aparecer, porque ainda para a gente está muito amplo, então se tu pudesse esmiuçar um pouco mais como vai chegar aqui e também se vai ter um recorte temporal preciso ou se a gente vai ver algo histórico, se a gente vai focar mais no contemporâneo, enfim, estou curiosa. Bem, sim, vamos a ter algumas artistas históricas, algumas homenagens para artistas brasileiras e internacionais, algumas que morreram recentemente e que foram, por muitas razões, revalidadas recentemente. Quando nós falamos dos feminismos, podemos fazer uma conversa de 4 horas sobre, porque o feminismo agora não é somente a luta pelos direitos da mulher, é uma concepção política geral, é uma concepção global da economia, da destruição do planeta, está muito incerta como o debate do antropoceno. Então, todas essas questões estão potencialmente envolvidas de diferentes maneiras. E você, como público, pode encender uma questão que está compressa lá na obra e que não é aparentemente visível. É isso que acontece com arte, não? Se vamos por supuesto, o conceito do corpo político é muito importante, porque eu acho também que, para mim, é isso que eu queria dizer, não? Também, porque, para mim, quando nós estávamos fazendo Mulheres Radicais, eu pensava todo o tempo, como é que na América Latina, que mais do 50% da população é afrodescendente, na arte não tem a presença dos artistas, porque nós não estávamos trabalhando para descobrir uma pessoa que fazia arte que ninguém viu. Nós estamos trabalhando sobre o arquivo das obras e artistas que tinham um poder, uma influência, que ganharam prêmios, que tinham reconhecimento, mas que foram esquecidas. O porquê isso acontecia com muitas mulheres brancas e não tem, alguma coisa está fugando-se, grande, importante. Então, para mim também foi a Bienal a possibilidade de refletir junto a artistas, curadores e teóricos que estão fazendo uma reflexão. Eu estou aprendendo porque estava fazendo perguntas que não podia dar uma resposta. Então, isso também está muito presente na Bienal. Eu acho que, provavelmente, se eu tenho que dizer agora, um pouco aventuradamente, qual é o propósito pessoal, para mim, é mudar o cânon da arte. Nós estamos acostumados a que a arte é isto. As pessoas dizem, a arte não importa se foi feita por uma mulher ou por uma mulher negra, o que importa é se tem qualidade. O que é qualidade? Você pode me dar uma definição? Você pode demonstrar o que é qualidade? Ninguém pode demonstrar e ninguém pode dar uma definição certa. Então, a qualidade é um tema de debate. Então, vamos a debater com mais materiais, porque para isso estamos aqui no mundo, para aprender, não para recortar. Então, eu acho que a aspiração que eu tenho é colocar no debate uma possibilidade de pensar no cânon, nos limites do cânon e fora do cânon. É isso mais. Boa noite, meu nome é Luísa, eu sou aluna das artes visuais no Instituto de Artes. Essa é a primeira vez que eu estou tendo contato conversando com você sobre a Bienal do Mercosul, a próxima.
E eu fiquei um pouco curiosa sobre esses femininos que vão ser trabalhados na mostra e quais seriam eles, assim, pensando na diversidade que existe em Porto Alegre, no Brasil, na América toda. Quais femininos são esses que estão sendo pensados? Estou elaborando a pergunta na minha cabeça. Eu acho que, para mim, a exposição, ela justamente é isso. Ela vai dar a oportunidade de a gente ver algumas versões desses femininos. Eu não consigo qualificar, olha, eles são esse. Acho que a pergunta talvez seja: que versões ou que modos de olhar femininos nós vamos ter oportunidade de ter? Alguns. E daí, a partir daí, que outras ideias, entendimentos de femininos, a partir daqueles, isso me dá? Porque se eu falar quais femininos, eu estou também reduzindo. Porque tem esse 50. Que possibilidades isso me abre de olhar para femininos? E a partir daí, quantos outros mais? Porque se a gente quisesse esgotar, a gente ia ter que ter uma exposição por ano o resto da vida, não é? Então, talvez, uma outra coisa assim, como nós fazemos as perguntas? Isso é uma coisa importante em artes visuais, na vida, né? Mas em artes visuais, em curadoria. Que tipo de pergunta que eu estou fazendo? E essa pergunta, ela vai abrir ou ela vai fechar? Né? Então, como a gente pensa as perguntas? Então, a pergunta, talvez, eu vou devolver: que versões de femininos nós vamos ter oportunidade de encontrar e quais outras esse encontro vai abrir? Sim, bem, não temos... Você sabe que não é o propósito fazer a classificação das feminidades. O propósito é mais trabalhar sobre as formas de identificação dos artistas, dos públicos, como o feminino, que também é uma... Você sabe que tem acontecido uma palestra faz um ano em Chile que eles diziam: o feminismo sem mulheres. Então, é uma afirmação muito radical, não? Mas é a possibilidade também, porque o feminino é também pensar de fora das estruturas, pensar de fora das tabulações, pensar alternativas que não são as canônicas. Quando eu falo do cânon, estou falando também do sistema de poder que estabelece isto correto, isto não. Bem, tem muitas outras possibilidades. Então, o feminino também tem que ver com isso. O feminismo não é o mesmo que o feminino. O feminismo também tem como a identificação. Você identifica você como artista, como pessoa feminista. Isso significa que você tem uma leitura também desde um pensamento que tem que ver com os direitos das mulheres, a oposição à violência, a aliança com os aliados e a aliança com os outros femininos que não são o administrativo homem-mulher, não? É também uma compreensão econômica da sociedade, uma oposição à globalização extrativista, é uma forma de pensar a natureza, de ter uma reflexão sobre o futuro da natureza e do mundo. Bem, tudo isso é muito quente como temática, não agora? Então, bem, mas é uma problemática que é contextual, mas é uma problemática da humanidade também. Boa noite, meu nome é Cerise. Eu tenho um questionamento em relação ao educativo, que eu vejo assim, uma extrema responsabilidade do educativo no contexto, né, e até partindo também da fala do Walter, e vejo assim, uma dupla responsabilidade, porque tanto as artes estão sendo atacadas nesse contexto, quanto a educação. E a gente também vê digamos assim, uma dupla situação em relação ao mediador, porque o mediador, ele é tanto evitado por um grupo que entende que ele não precisa do mediador, né, e ele prefere não estar com o mediador, digamos, numa exposição, e daquele grupo
que na verdade vai ter da exposição o que o mediador lhe traz. Então, meu questionamento é o quanto esse papel do mediador, né, nessa Bienal, ele está sendo pensado em relação a essa dupla responsabilidade do mediador, né? Porque a gente até vê, né, que também tem situações que o mediador está sendo substituído, né, por um aplicativo. Então, assim, a responsabilidade do educativo, eu vejo que é um peso muito grande nesse nosso contexto. Então, como que está sendo pensada essa questão do mediador? Obrigada. Acho que uma primeira resposta que eu consigo te dar vem a partir do modelo de curso que a gente está pensando, né? A gente não está pensando nesse momento em ter um curso de formação de professores e um curso de mediadores. Nós temos um curso da Bienal. Teremos um curso voltado para educadores e pessoas que circulam pelos ambientes que se veem na posição de mediadores. É a partir desse curso, então, são as pessoas desse curso que farão a seleção, caso se interessem, mas não necessariamente alguém precisa ser mediador para estar discutindo esses temas que a Bienal trata, não necessariamente precisa ser mediador para discutir questões que atravessam o cotidiano da sala de aula, por exemplo. Mas aí já tem uma primeira resposta, não criar esse espaço dividido entre o mediador, por exemplo, e o professor da escola, né? Eu não estou nem falando do professor de arte, mas eu estou falando desse professor que atua na escola, né? E que ocupa diferentes posições. Sem dúvida, o mediador é a exposição falando. A exposição se comunica, ela fala, ela se discute também a partir dessa figura. Então, acho que isso é outro ponto. Entender o mediador como uma figura central no contexto do pensamento de uma amostra, né? Ele não é também, assim como o educativo não está lá para ilustrar o pensamento expositivo, mas é um lugar de ideias, é preciso pensar que a mediação também é um lugar de criação. Então, os mediadores provavelmente criarão muitas mostras. Os mediadores provavelmente criarão diferentes exposições, para além daquela que foi projetada pela Andréia, que foi projetada pela Fabiana, para além daquilo que está no projeto educativo. Então, esse talvez seja um lugar. Quando tu fala de alguns públicos que acessam o mediador e outros que não, acho que uma perspectiva com a qual o educativo vai atuar e tem atuado nós temos vários públicos. Das mais diferentes procedências, com as mais diferentes necessidades. Então, quando a gente fala do mediador como essa figura que está no espaço expositivo com a escuta aberta, isso significa também perceber quem quer essa presença. São vários os trajetos que podem ser feitos por uma exposição. E talvez, naquele momento, o trajeto de um grupo não tenha necessidade de um mediador. Agora, porque é importante que a gente também consiga entender que o mediador está naquele espaço criando. O mediador não está trabalhando apenas quando ele está mediando um grupo. O mediador não está trabalhando apenas quando ele está falando com o visitante. O mediador trabalha com a exposição o tempo inteiro. Entre as suas atribuições está esse lugar de se colocar, essa possibilidade de se colocar num lugar de conversa e de troca com o público, desde que ele seja solicitado ou que tenha um agendamento prévio. E quanto ao desafio enorme, sim, a gente está lidando, fiquei ouvindo aqui algumas das questões, e é inegável, a gente está falando de uma série de fragilidades e ao mesmo tempo de uma série de força. A educação está fragilizada, as artes estão fragilizadas, mas elas também estão saindo fortes em alguns lugares. Elas não são só o espaço do frágil, elas também são o espaço da invenção, né? Basta pensar a mesa que a gente tem agora. A gente está falando de 3 professoras que têm atuações em diferentes contextos, que podem pensar as mais diferentes formas de salas, desde a sala de exposição, a sala de ensaio, a sala de aula. Então, tem uma força. Eu tenho um problema quando a gente olha para a educação com esse ar de pena, como se a educação fosse esse lugar onde as coisas não funcionam, onde elas não dão certo, onde os professores não estão preparados. Não é essa a perspectiva com a qual nós atuaremos esse educativo. Por isso tem uma Câmara de Professores. Porque a educação é sim um lugar de forte resistência e de invenção de diferentes mundos. Então é nessa perspectiva que a gente está pensando essa relação que é feita de fragilidades, mas também é feita de forças entre o educador, o mediador, o artista, a exposição de uma maneira geral.
Eu vou encerrando, então, a nossa primeira mesa. Eu queria agregar mais uma coisa final. Quando você está em um tempo crítico, onde a sociedade está dividida, o mais radical é manter a conversa ativa. O intercâmbio, a possibilidade de pensar e de falar, isso é mais radical que pode ser feito num momento de confrontação, de divisão da sociedade. Esse eu acho que é um desafio muito político, ativar a fala, não? O pensamento, a reflexão. É isso. Sem dúvida, eu vou agradecer, então, a presença da Andréia e da Fabiana nessa primeira ação. Eu não sei se eu chamo ela de uma primeira ação pública do Educativo, mas, sem dúvida, o primeiro território Quendê, de muitos que virão. Agradeço profundamente a presença da Andréia, quero agradecer publicamente pela confiança e pela aposta nesse modelo de curadoria educativa, nesse modelo que vocês estão vendo aqui. A Fabiana pelas milhares de trocas, pela parceria, pelas diferentes conversas, e agradecer também a presença de todos e prepará-los para daqui a pouco, quando a gente continua esse encontro, continua essa conversa com as nossas 3 convidadas. Obrigado.